Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Literariana e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um clássico da literatura norte-americana, O Príncipe e o Mendigo, de Mark Twain. Não esquecendo de passar aquele recadinho para você, lembrar de se inscrever aqui no canal e também de deixar aquele like no vídeo dizendo se você já conhecia esse livro, se interessou pela resenha ou se por acaso já tinha escutado alguém falar. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre qual é a história que se passa aqui no livro O Príncipe e o Mendigo, tá? Primeiramente, ela é uma história, é legal a gente saber que a temática dela é principalmente para o público infanto-juvenil, tá? Tanto que, pesquisando um pouquinho mais sobre o livro, eu descobri que ele é amplamente utilizado nas escolas para os anos de ensino fundamental e até, dependendo em algumas, também turmas do ensino médio. Ele é um livro que ele tem uma linguagem super simples, super fluida, né, para as crianças e adolescentes, mas nem por isso ele deixa de trazer uma temática muito interessante sobre diferenças de classes sociais. E como a gente sabe, né, isso é um tema extremamente relevante até para os dias atuais, apesar da história se passar na Inglaterra lá no século XVI. Mas nem por isso deixa de ter importância o que é tratado aqui, porque inclusive muitos dos temas ainda são situações que acontecem na sociedade de hoje, tá? Então vamos lá. A história do Príncipe Mendigo, ela trata o quê? De dois jovens, tá? Nós temos no caso o Príncipe de Gales, Edward Tudor. Então a gente começa com ele e também com outro jovem que é o Tom Kent. E apesar deles não serem familiares, eles eram muito parecidos fisicamente, né? Ambos eram loiros, baixos, magros, de pele clara. Então, apesar de não serem familiares, eles eram parecidos e tinham a mesma faixa etária. E aí o que acontece? Durante uma confusão que aconteceu nas portas do palácio, onde um dos soldados bateu no Tom, o príncipe, presenciando aquela cena, ele toma uma medida de castigar, na verdade, o soldado, né, que estava ali fazendo a segurança da entrada do palácio, e traz o Tom para dentro do palácio, para a casa dele. E ele traz ele no intuito de falar assim, bom, eu vou te resguardar, ou então no sentido de vou me desculpar pelo ocorrido, pelo fato do meu soldado ter aplicado essa medida em você. Porque o Tom não fez nada para o soldado ter aquela iniciativa. Ele simplesmente teve por um preconceito social, da diferença da classe social, já que o Tom ele era de uma família muito pobre, de extrema pobreza, e por conta disso, eles eram considerados naquela época como mendigos. Então, ao parar na porta do palácio e ficar ali sonhando, o Tom ele era muito sonhador, e ao parar ali na porta e ficar sonhando como seria a vida dele, dali da porta para dentro, ele acaba sendo agredido pelo guarda que tenta despachar ele, né? Tirar aquela ralé dali da frente do palácio para não causar uma má impressão dos arredores ali do castelo. E aí, como o Edward presencia a cena e traz ele para dentro do castelo, acaba acontecendo uma confusãozinha ali. Sim, aquela história bem clichê, né? No qual eles, como crianças que eram, acabam propondo um para o outro de trocar de papel. Então o Edward fala assim, bom, já que você tá aqui mesmo, e eu tenho curiosidade para me sentir na sua pele e você tem curiosidade para se sentir na minha, vamos trocar de roupa e vamos brincar, né? E fingir que eu sou você e vice-versa. E aí o Tom concorda com o príncipe e aceita. E aí eles trocam de roupa. E aí acaba acontecendo uma confusão dentro do castelo, no qual o príncipe Edward precisa sair do quarto dele. Só que ele não repara que ele está vestido como
o Tom, ele está vestido de mendigo, porque naquela época existia uma roupa, né, apropriada para as pessoas que eram consideradas mendigos, tá? E ele sai do quarto com essa roupa. E aí o que acontece? Ele é confundido pelas pessoas como sendo Tom e não mais o Edward, porque eles eram parecidos. E aqui entra também uma crítica para o fato de que ninguém no castelo, nem mesmo o rei, né, que era o pai do Edward, reconheceu ele. Naquela época, as crianças elas eram tratadas por qualquer pessoa, menos pelos seus próprios pais. Então, e eles tinham uma relação muito distante com os adultos, né? Eles não eram incluídos na programação normal. Então, aqui entra uma crítica ao fato de que ninguém lá dentro do castelo foi capaz, ninguém da família, nem dos criados que eles tinham, foi capaz de reconhecer e ver que aquele ali era o Edward e não o Tom. E aí, aos seguranças do palácio se depararem com o Edward andando nas roupas do Tom pelo palácio e dando ordens, acharam que era o Tom e falaram: gente, esse menino ficou louco, né? Quem ele pensa que é e tal? E botaram ele para correr do palácio. Só que eles não sabiam que ali eles estavam colocando o príncipe para fora. Enquanto isso, o Tom estava lá no quarto esperando o retorno do príncipe. Se surpreendeu quando o príncipe não voltou e, muito pelo contrário, outras pessoas que ele não conhecia começaram a entrar no quarto e falar com ele como se ele fosse o príncipe. Ele tentou por diversas vezes argumentar, falando que ele não era o Edward, que ele era Tom Kent, mas ninguém acreditava nele. Começaram a achar que ele estava maluco, que ele tinha contraído alguma doença que estava afetando a memória dele. E aí ele começa de fato a ser tratado como o príncipe louco, porque ele estava desmemoriado. E enquanto isso, o Edward, que era o príncipe de fato, foi enxotado do castelo e posto na rua, no qual a população que estava em torno do palácio mendigando, né, acabou tirando o sarro dele e afastando ele mais ainda do castelo, porque ele ficou com medo de ser linchado naquela situação. Então a história vai se desenrolar em cima disso, com os dois personagens criando essa vivência na qual ambos se veem na realidade um do outro. E aí é aquele choque de realidade, onde um príncipe passa a viver como mendigo e um mendigo passa a viver como príncipe. E aí é claro que a vivência que o Edward estava tendo vivendo como mendigo foi muito pior do que a que o Tom estava tendo dentro do palácio. Ele se deparou com uma família que o agredia fisicamente, né? Porque era um hábito eles agredirem o Tom caso ele não conseguisse esmolas suficientes durante o dia dele mendigando. Ele acabou também se deparando com uma situação de extrema pobreza. Inclusive tem uma passagem do livro onde ele fala, ele pergunta se as irmãs do Tom não tinham uma outra muda de roupa, uma outra troca de roupa, e as meninas falam para ele: mas pra que eu vou precisar de outra roupa se eu só tenho um corpo? Então, ele, acostumado a vestir uma roupa para cada ocasião, ele se depara com situações assim. E ele começa a ver qual era de fato a realidade do reino que seria futuramente dele. Já o Tom, por outro lado, começa a ver todas as regalias que a realeza possuía. Então, comida em abundância, riqueza em abundância, roupa em abundância, tudo em muita abundância, né? E ele começa a pensar que aquilo, claro, né, era muito bom, mas ele começa a olhar por um outro lado, porque ele chega a uma conclusão de que o Edward, de fato, não tinha uma vida tão boa, porque todas as pessoas ao redor dele não eram de fato próximas a ele, tanto que a própria família não o reconhecia, e ele também chega a uma conclusão de que as pessoas eram muito frias, muito distantes, e ele não conseguia de fato viver a infância dele. E ele se pega em vários momentos se questionando
como Edward conseguia ser uma criança dentro daquele palácio, se em nenhum momento ele podia de fato agir como tal. O livro ele vai ser extremamente relevante, ele trata de uma temática, como eu disse, que até hoje é muito atual, essa questão referente à diferença social, a diferença de classe econômica também, a diferença com relação ao tratamento das pessoas, né, por conta de preconceitos existentes de acordo com a classe social a qual a pessoa pertencia. Então toda essa temática é tratada aqui, até mesmo no que diz respeito ao julgamento de crimes, porque aqui dentro ele vai mostrar muito como funcionava o julgamento, a parte jurídica que tinha na época, né, no século XVI, lá na Inglaterra, por conta de crimes que as pessoas cometiam. E às vezes eram coisas tão bobas e extremamente julgadas de forma muito rigorosa pelo simples fato de que a pessoa pertencia a uma classe social muito baixa. Então, o fato dela não ter ninguém ali para interceder por ela acabava fazendo com que ela fosse julgada de uma maneira extrema. Então tudo isso vai ser tratado aqui. E se a gente parar para pensar, são temas muito atuais. Então por isso que a leitura dele, que é um clássico, um livro clássico, né, da literatura norte-americana, ele acaba sendo muito atual para o dia de hoje e eu considero extremamente válido, de fato, que ele seja ensinado dentro da sala de aula, porque é uma base mesmo para formar esse tipo de discernimento, né, entre as crianças e adolescentes. Então fica a indicação para vocês desse livro. Eu gostei bastante, é uma leitura super tranquila e rápida de fazer, livrinho fino, tranquilo e mais do que indicado porque, como eu disse, apesar de ser um livro não atual, não contemporâneo, ele traz temas que são extremamente atuais e contemporâneos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like e comente pra mim se você já tinha conhecimento desse livro e se gostou quando leu, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima!